Fala galera, bem-vindo a mais uma aula e a última aula do livro de Tito, a conclusão, né, desse livro, dessa carta, né, e então a gente já tinha visto o propósito, que é a ideia de promoção da fé. Então, uma vez que nós conhecemos a Cristo, nós entendemos que nossa vida não deve ser mais a mesma, então nós temos que ter uma mudança a fim do que? De promover a fé. Por quê? Porque uma vez foi garantida a salvação a nós através de Jesus Cristo. Então, como nós fazemos que as outras pessoas vejam isso? Promovendo a fé, tendo uma mudança, não sendo mais aquilo que nós éramos antes, mas sendo aquilo que a natureza de Deus permite que sejamos, que é seus filhos santos, né? E aqui Paulo vai continuar o discurso, né? Lembrando que é uma carta, então é algo direto, não é algo parado, algo assim, né? É uma carta lida na hora, né? Então você pode ver essas aulas diretão, né? Se você já assistiu diretão, né? Até porque são curtas, né? Eu pego alguns pontos e deixo algumas coisas claras referente a isso. Então vamos começar aqui, vamos ler todo o capítulo 3, tá? A gente vai ler todo o capítulo 3, até porque ele é bem curtinho. Versículo 1. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes. Lembre-se a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando prova de toda cortesia para com todos. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todos os tipos de paixões, prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, o seu amor por todos, ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem nas práticas de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Evite discussões tolas, genealogias controversas e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite as pessoas que provocam divisões depois de admoestá-la uma vez ou duas vezes, pois vocês sabem que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Quando eu lhe enviar Artemas ou a Tíquico, faça possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ajude da melhor maneira possível Zenas, intérprete da lei, também Apolo, para que não lhe falte nada para a viagem. E quanto aos nossos, que aprendam também e se empenhem na prática de boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que estão comigo mandem saudação a vocês. De saudações àqueles que nos amam, na fé. Graças esteja com todos vocês. Então, a mudança deve ser total, né? Nós temos que deixar as mentiras, nós temos que deixar de ser feras terríveis, comilões, preguiçosos. Então, eles tinham que estar prontos para fazer o bem, coisas pacíficos, né? E eles também tinham que respeitar as autoridades, né? Por quê? Porque a prova das autoridades, respeito às autoridades, provaria que os cretenses realmente mudaram. Eles não viveram mais. Então eles estavam sujeitos às autoridades porque eles entendiam que as autoridades foram estabelecidas por Deus, né? Não pelos homens. Então não é só os cretenses que precisam mudar, mas se quando nós encontramos a Cristo e nós vemos não precisamos mudar nada, algo está de errado em nós, algo está esquisito na gente. Então a mudança precisa acontecer uma vez que nós estamos em Cristo. Vai haver mudança. Se não houver, algo está errado, né? Algo está muito errado. E isso não está querendo dizer que as nossas ações são o que vão nos salvar, não. Até porque Paulo vai dizer para não ficar discutindo em relação à lei, né? Por quê? Porque a lei, a própria ação não nos salva, né? O que salva de fato é Deus, né? É essa misericórdia, né? Como ele fala, a questão de ele nos salvou mediante ao lavar regenerador e renovador do Espírito.
Foi assim que Deus nos salvou. Não foi nas nossas obras de bem, não foi na nossa mudança de postura. Mas uma vez que nós encontramos com Deus e nós estabelecemos essa conexão com Deus, nós queremos mudar isso para que cada vez mais estejamos mais perto de Deus, né? Nos aproximemos mais de Deus. E a gente não desiste das pessoas, né, que causam divisões, nós não desistimos das pessoas que estão pervertendo ou estão em maldades. Não, pelo contrário, né, através das nossas boas ações, essas pessoas vão ver que é algo diferente de nós e que a nossa vida pode ser feliz, né, que nós ainda somos felizes com Cristo, né, e nós expressamos isso nas nossas boas obras. E a gente vê também que Paulo aqui fala, né, que a gente não desiste das pessoas que causam divisões ou algo do tipo. Pelo contrário, a gente admoesta, a gente conversa 1, 2, 3 vezes. Se percebeu que não deu, aí você sai fora. Mas a gente não é algo que imediato, né? A postura de boas ações não tem a ver com a desistência, né? Mas sim com a persistência naquilo que é bom, naquilo que é agradável a Deus. E aí ele se despede dando algumas informações relacionadas a onde ele estaria, pediu para onde ele vai passar. E é o que a gente pode concluir desse livro, e como ele serve para aquele que se diz cristão, aquele que diz ser servo de Cristo, é que a nossa vida deve ser uma vida de promoção da fé, no sentido em que a nossa postura, o nosso modo de viver expressa a natureza divina de Deus e expressa tudo aquilo de bom que Deus fez na nós. E como Deus nos tirou de um lugar ruim e nos pôs no lugar bom. E a nossa gratidão é expressada nas nossas boas obras, prestadas para nós mesmos e para os próximos. Tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse curso, desse estudo em relação ao livro de Tito. Se vocês quiserem mais estudos assim em relação aos outros livros, deixa seu like e comenta aqui um livro que você gostaria que a gente estudasse. Valeu, fiquem com Deus.